Señor amado, queremos te agradecer este momento que vamos a poder oír tu palabra. Tenemos certeza que ese momento es un momento que el Espíritu Santo quiere hablar conosco. Por eso pedimos, por favor, que uses a tu serva, que uses o que ela meditou, refletiu, principalmente aprendeu por meio da palavra, para poder agora transmitir para a igreja. E que seja tua boca falando, teu propósito falando, e sempre poder receber esse mensagem por meio da palavra do Senhor. E no nome de Jesus agradecemos. Amém. Amém. Amém, irmãos? Graça e paz. Eu vou sentar, irmão, porque a minha perninha está doendo. Mas Deus sabe todas as coisas. E a palavra que foi preparada para essa noite oportuna, o qual Deus Ele concedeu para mim e a tua vida, vai se encontrar no livro de Mateus 24, do verso 1 ao verso 14. A mensagem é uma mensagem profunda. Não vou me estender, vai ser bem breve, mas eu irei falar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E há uma palavra-chave para essa mensagem que Deus já tinha colocado há uns dias atrás, sobre perseverar, sobre ser perseverante. E inclusive no título, como tema dessa mensagem, eu coloquei marche. Marche significa que nós devemos marchar, prosseguir, andar. Então, eu quero estar compartilhando, peço para os irmãos, se puderem, estar abrindo Mateus 24. E como uma irmã do grupo sempre fala, e ela é uma irmã que não é evangélica, ela se considera católica, ela é uma irmã que é uma bênção de Deus, ela é uma irmã muito respeitada por todo o grupo, por todas nós, né? Quando nos reunimos no encontro das mulheres, e ela sempre fala algo para todas nós, para que nós possamos sempre estar atentas, que os nossos ouvidos estejam bem abertos, respeitar aquilo que é a palavra do Senhor. E sempre que ela fala isso, me chama muito a atenção, e eu tenho guardado muito o meu coração, que quando é um momento da palavra do Senhor, é um momento da palavra do Senhor. É um momento ao qual nós devemos honrar, devemos respeitar e devemos ouvir o que o Senhor Ele quer nos ensinar e quer falar comigo e contigo. Amém? E essa palavra também ela é bem conhecida, irmãos. Eu creio que ao estar lendo, não vai ser necessário que eu esteja explicando versículo por versículo para vocês, porque como foi falado, se você prestar atenção, você irá entender detalhe por detalhe destas palavras. E diz assim no capítulo 24, primeiro verso: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não verdes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores. De guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister. Em outra versão vai dizer, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos,
em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentado, e matar-vos, sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. Então virá o fim. Aleluia. Eu não sei se você realmente prestou atenção a cada versículo que foi lido. É um versículo que é muito claro para nós, porque não precisa ser explicado. Todos nós sabemos que tudo isso que foi mencionado já está se acontecendo. Terremotos, guerras, ódio, divisão, contendas. Tudo isso já é um acontecimento. Mas a palavra do Senhor ainda diz que não é o fim. É só os princípios das dores. Então, como eu falei, este título que eu tenho colocado, esta passagem de Mateus, eu coloquei Marche. Foi o título-chave que o Senhor, Ele passou para a minha vida. E quando eu ouvi da voz do Senhor, Marche, eu quis entrar mais no profundo. Aí eu escrevi aquilo que Ele colocou no meu coração. A ordem de Jesus para a minha e a tua vida nesta noite: marche. Marche perante a qualquer situação, qualquer dificuldade, seja ela o desânimo, a falta de força, decepção, tristeza ou a dor. Marche. Marchar é como dizer: segue em frente, não pare. A própria palavra do Senhor vai nos dizer novamente no verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja, ele falou até onde, irmãos? Até o fim. Não é verdade? Até o fim ele falou. Não é no meio, nem no início. É fim. Não largue sua fé. Não se entregue como perdido. Nós somos soldados de Cristo, escolhido pelo Pai. Eu e você, essa noite que estamos aqui, somos soldados. Somos escolhidos para o Pai do céu. Então, Ele tem planos e tem propósito na minha e na tua vida. E eu não sei como você se encontra nessa noite. Porque a gente pode conhecer pelo nome, pode conhecer pela aparência, pode conhecer pelo aspecto, né, de fora, mas lá dentro, como é que você se encontra? Eu coloquei que eu me encontro em pleno clamor, em plena oração. Para quê? Para que eu possa ser perseverante, ser firme na fé e poder perseverar até o fim. Porque ali a palavra é fim, não é até o meio, não é parar na caminhada, não é desistir pelos desânimos, pelas angústias, pelas tristezas, seja o que for, que todos nós vamos passar, mas é ser perseverante, perseverar até o fim. Em Provérbios, capítulo 4, verso 23, nos aconselha, olha só, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E eu considero essa saída da vida a salvação. E em Apocalipse vai falar: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ou seja, tudo que nós estamos passando aqui, nessa vida passageira, terrestre,
Aqui diz, porque são passadas, ele irá enxugar dos meus e os teus olhos toda lágrima, toda dor, toda tristeza, toda aflição, todo desânimo. Aleluia. Você está entendendo o que o Senhor ele está passando para mim e para você? Eu considero que isso é o amor e a misericórdia do Papai de Deus, né, Papai querido, para comigo e para contigo, nessa noite. E a promessa viva e eficaz vinda da palavra do Todo-Poderoso é essa. Tuas lágrimas eu as enxugarei. Essa é a palavra. Essa é a promessa que fez ali em Apocalipse, que ele irá enxugar. Então, irmãos, eu não sei como você se encontra, mas se o Senhor ele está nos falando dessa maneira e pedindo para mim e para você, ei, marche na minha presença, continue na caminhada, continue em frente, não olhe para trás. Eu não posso olhar para trás. Se for para olhar para trás, é para eu poder me lembrar de onde o Senhor ele me resgatou, de onde o Senhor ele me tirou, o que o Senhor fez pela minha vida. Hoje eu estava aqui de joelhos dobrando e orando. E eu disse ao Senhor, Senhor, se tu permitiu que naquele acidente eu tivesse mais uma chance de vida, e hoje estou aqui com meu joelho dobrado, é porque tu ainda tens plano. Aleluia. Tu ainda tens propósito. Tu ainda tens algo sobrenatural para fazer na minha vida. E eu creio, irmãos, que ainda há planos. Há projeto, eu creio. Eu creio. Às vezes, o silêncio do Senhor o acalmaria de muitas coisas que nós queremos que aconteça, é necessário para as nossas vidas, para nos ensinar em momentos como este, que é onde nós nos encontramos em família, porque aqui é uma igreja em família. Aqui não é qualquer ministério, não é qualquer ambiente, é um ambiente onde nós se reunimos para buscar mais e mais a presença dele, mais e mais a face dele. É um lugar onde nós vamos clamar por nós, onde o Senhor ele vai trabalhar em nós, ele vai trabalhar de uma maneira ao qual ele pode me limpar certas coisas que talvez ainda não estejam de agrado aos olhos dele, para que depois nós possamos crescer de uma maneira diferente. E tem um louvor que diz que é no silêncio onde ele trabalha, não é verdade? Muitas vezes é no silêncio que ele trabalha. É muitas vezes quando nós dizemos, mas pai, por que as portas se fecharam aqui? Por que aqui aconteceu isso? Por que está assim desse jeito? E o Senhor só em silêncio, sem te falar nada. Mas é ali onde ele está trabalhando, na minha e na tua vida. É ali onde ele está consertando aquilo que precisa ser consertado. Nós não entendemos hoje, mas lá na frente nós iremos entender. Eu tenho escutado poucas vezes, mas essas poucas vezes ao qual o Senhor ele falou também ao meu coração, eu tenho a certeza, a convicção que esta porta foi ele que abriu, que esta porta foi ele que permitiu, e ele sabe o que está fazendo, ele sabe. E hoje, com essa palavra que eu estou trazendo aqui para a minha e a tua vida, é mais a certeza, confirmação que ele está pedindo. Ei, somente marche. Somente marche. O que faz um soldado? Marche. O que faz? Marche. O que mais faz além de marchar? Ele guerreia. Porque a nossa luta não é sangue. É contra as potestades. E isso nós somos todos os dias, né? Ser atingido. Porque Satanás, ele não se alegra com a nossa adoração. Ele não se alegra com o nosso louvor, com a nossa adoração.
Ele não se alegra que a gente se reúna. Ele não se alegra que a gente estude. Ele não se alegra que a gente quer aprender mais e mais de Deus. Ali foi lido: falsos profetas enganarão a muitos, se odiarão, se matarão. Isso é o que está acontecendo. E tem muitos lugares onde a palavra do Senhor ela já não é mais viva lá dentro. Onde os falsos profetas estão enganando a muitos. Com esses, talvez Satanás não esteja tão preocupado. Ele está preocupado, sim, com aqueles que querem realmente render o seu coração, a sua vida aos pés da cruz. Aqueles que querem realmente buscar o quê? A sua salvação. Que em meio a lutas, a guerras espirituais, batalhas, mas ter a convicção, sim, plena, dentro de si, que a promessa dele é eficaz. E lá na frente nós veremos que as nossas lágrimas serão enxugadas. Amém, irmãos? Isso que eu tinha para passar hoje para vocês. Que você não olhe para trás. Eu e você não podemos olhar. Viva uma vida com Cristo. Se dedique a Ele. Porque vale a pena. Vale a pena. Quando eu estava no banheiro tomando banho, eu pensei assim. Escutava muito dentro de algumas igrejas. Existe o céu, existe o inferno. Ou você vai para o inferno ou você vai para o céu. Mas é uma realidade. Existe. Qual é a vida que você quer levar? Uma vida com Cristo para salvação, para que essas lágrimas sejam enxugadas? Ou uma vida de perdição? Uma vida falsa? Uma vida ao qual hoje você está, amanhã não sabe se vai estar mais, quer olhar para trás, não quer marchar, não quer buscar, não quer se entregar. Porque são tantas aflições, tantas coisas que se passam nas nossas vidas. É dor aqui, é dor lá, é isso, é aquilo, muita motivação. E eu parei para pensar em um momento, eu ainda comentei com meu esposo uns dias atrás, já pensou se o Senhor, ele passasse somente um dia sem se preocupar com nós, ou se lembrar de nós? Você parou para pensar isso? O que seria de nós? Se nós dependemos do fôlego de vida, o ar que ele nos dá, nós temos que ser dependentes totalmente dele. Já pensou se o Senhor passasse um dia de férias e não quisesse olhar para nós? O que seria? E nós somos muitas vezes, irmãos, ingratos. Ingratos. Isso que nós temos se transformados muitos em gratidão. Já não há mais gratidão a Deus. Me levantar de manhã e agradecer pelo fôlego de vida. Hoje estava orando também e disse assim: Senhor, muito obrigada. Porque eu tenho perna, eu tenho braço, os meus órgãos funcionam. Você acredita, irmão, que muitas vezes de madrugada eu vou no banheiro e digo: Senhor, obrigado, os meus órgãos estão funcionando, a minha bexiga está funcionando, o meu rim está funcionando. Gente, eu clamo, porque já tenho ido muitas vezes em UTI, em leito de hospital, e eu vejo, eu tenho visto com meus olhos pessoas sobrevivendo em um aparelho. Isso tem me deixado muito, assim, sensível. E nós temos saúde. Podemos ter alguma enfermidade, uma dorzinha? Quem não tem? Mas olha nós. Se olhe você, olhe para o seu irmão da direita, diz que olha. Estamos com fôlego. Estamos vivos, estamos respirando, irmão. Cadê a gratidão? O Senhor, ele requer gratidão de nós. Ele não quer sacrifício. Ele apenas quer que nós contribuamos para Ele com amor. Porque Ele nos ama incondicionalmente. Mesmo nos nossos pecados, nos nossos erros, nas nossas falhas. Às vezes, muitas vezes, imundos como somos. Ele nos ama. Ele está sempre disposto a nos perdoar. Ele sempre é igual que aquela passagem que vai falar do filho pródigo. Sempre de braços abertos. Eu nunca
ouvir que o Senhor, Ele te rejeite. Ao contrário, Ele, como um pai amoroso, sabe de cada detalhe que você e eu precisamos. Então, que essa noite você possa ser grato. Eu vou pedir para o Natan colocar um louvor para mim cantando. E enquanto esse louvor coloca é adorar. Enquanto esse louvor toca, irmãos, mesmo sentado, pode ficar sentado, mas eu quero que você, sabe, fale com o Papai do Céu, se entregue a Ele e veja que em meia luta nós devemos adorar. Não podemos perder nunca nossa adoração, nosso clamor. E que você aproveite esse momento, porque o momento é hoje. Nós não sabemos daqui a algumas horas, o dia de manhã. Pode colocar. Coloca mais alto, Natan. Coloca mais alto para Deus. Aleluias. Amém, irmão? Feche os seus olhos. Aleluia. É para ti, Pai. Aleluia. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar do dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar. Muitas vezes é sem amigos. É adorar a recurso. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. É para ti, Pai, essa noite, toda adoração, Senhor. Toda glória e toda honra, Espírito Santo de Deus. Olha só. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar o sonho no caminho, como folha seca, sem vento, sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham. É verdade, Pai, aleluia. Mas rolam. Aleluia. 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 O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço ficam sem resposta. Aleluias. O que fazer? O que nós vamos fazer? Aleluias. O que fazer? É adorar. Não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar, tem amigos por perto. É adorar.
quando lhe falta tudo. Aleluia. Se coloque de pé essa noite. É adorar a Deus. Aleluia, Pai. Nós te clamamos, Senhor Jesus, Pai. Te louvamos, Espírito Santo, Pai. Te agradecemos, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade, Senhor Jesus, Pai. Por este momento, Senhor, precioso, Pai, ao qual estamos com fôlego, ao qual estamos, Senhor Jesus, de pé, ao qual estamos com saúde, Senhor Jesus, Pai. Venha, Senhor Jesus, a trabalhar dentro de nós, Pai, nos transformando a cada dia, nos restaurando, Pai, trazendo, Senhor Jesus, Papai querido, a fé, Pai, necessária, Pai, trazendo renovo, Espírito Santo, Pai, que só provém de Ti, Papai querido. Muito obrigada, Senhor Jesus, por tudo que Tu tens feito, Pai. E eu já te agradeço por tudo que Tu farás ainda, Senhor Jesus, Pai. Não somente nas nossas vidas, mas neste ambiente, neste lugar, neste ministério, Pai. Senhor, através das nossas vidas, Papai querido, Pai. Senhor, que nós possamos, Papai querido, Pai, profetizar para os nossos irmãos, para os nossos amigos, Pai. Que há esperança em Ti, Senhor Jesus. Que há vida em Ti, Senhor Jesus, Papai querido. Nós te honramos e te agradecemos por tudo, Pai. E que tudo seja feito sempre, Pai. Para a glória e honra do Teu santo nome. Em nome de Jesus, eu te agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Amém. Glória a Deus.